Irmãos, vivemos em busca de um processo de evolução, e esse processo de evolução já é colocado a todos nós aqui na Terra, onde a consciência de que existe um mundo espiritual superior, e esse mundo espiritual superior somente é alcançado pelo condicionamento do próprio ser para nele se adentrar, ou seja, são dimensões de luz, às quais todos nós desejamos chegar algum dia. Porém, para chegar nessa dimensão de luz, o seu espírito tem que estar adequado em suas condições, em suas células, em sua consciência, em sua inteligência, para lá chegar. E como se faz isso? É a alteração da composição energética das células do próprio espírito. Porém, como nos orienta a espiritualidade, ainda há células que se impregnam dentro da composição de um ser espiritual. Células milenares de vidas anteriores, células que estão ali submergidas e às vezes cobertas pela própria luz do ser. Enquanto trabalhamos ou se trabalham para obter a luz, essas células ainda não foram desintegradas. Então, como identificar se essas células existem dentro de um ser espiritual? Pela reação que ela provoca em seu estado emocional. Pela reação que ela provoca na atração de energias para a sua mente. A nossa mente é como um radar na captação de energias. O nosso corpo emocional também é um ponto de sintonização com as energias com as quais temos afinidades. Então imaginem, se você tem um pensamento de alguma natureza, que seja inferior, que seja superior, que seja intermediário, pelo pensamento você sabe onde você está conectado. Pela informação que o pensamento traz, você sabe onde você está sintonizado com a sua mente. E você sabe a energia que você está trazendo para dentro do seu próprio corpo. Na emoção, quando se tem emoções que não são positivas, analisem, por que eu tenho tal sentimento? Ele não é próprio do ser que eu desejo e necessito ser. Então você pensa, nossa, eu consegui ter um sentimento que não é próprio de mim. Mas se eu conseguir ter esse sentimento, eu tenho dentro de mim células que são dessa natureza. Porque eu não teria esse sentimento se não houvesse dentro de mim um ponto de atração. E assim você vai analisando a saúde do seu espírito, a saúde da sua essência espiritual. Por que você sente tal emoção inferior ou negativa? Por que você sente tal situação? Não justifica, dentro da lei espiritual, você buscar uma justificativa para si próprio. Eu sinto porque fui motivado por tal pessoa a sentir tal fato. Ele me provocou. Meu irmão, ele provocou, mas se você não tiver uma célula para reagir à provocação, você não vai ter reação negativa. Você vai ter reação superior, com respostas superiores, palavras superiores, atitudes superiores, sentimentos superiores, como respostas. Mas se a resposta, então, não é aquela que você merece ter, então se preocupe. Há uma célula ali que precisa ser desintegrada. Por mais que você tenha conquistado para si próprio. E lembre-se, é tão sutil que ela pode se esconder dentro das próprias células da luz do seu próprio corpo. Daí a necessidade, então, de analisarmos a nós mesmos durante todo o tempo. Essa leitura individual é necessária para que possamos nos conhecer, porque às vezes pensamos que estamos numa graduação e estamos em outra. Então temos que sempre nos analisar. E olhe bem, você pensa, mas eu não falo mal de ninguém, eu não penso mal de ninguém, eu não faço mal a ninguém. Mas as suas células estão ali acomodadas. Mas se você sentiu ou pensou,
Pegue isso como referência. Pegue isso como ponto de análise, para que você possa se conhecer. E assim nós vamos nos conhecendo. Sabemos que temos que trabalhar nosso ser, mesmo estando dentro de um plano terreno, estando dentro de um corpo físico, temos que nos trabalhar para que possamos nos sobrepor às camadas dimensionais e sair dessa faixa que nós chamamos ciclo da dor, a faixa onde existe sofrimento e dor e para as correções, pois os espíritos precisam passar por testes, precisam passar por dores, precisam passar por situações negativas, dolorosas até, para que possam provar para a espiritualidade, para si próprio, que já é um vencedor. E assim, para que possamos sair dessa faixa que nós chamamos faixa do ciclo da dor, temos que evoluir o suficiente para sobrepô-la. E não há evolução com fardos representados por células doentias dentro do próprio corpo. Bom, e assim compreendendo, vamos lembrar que precisamos do contato com o mundo espiritual. Viver no plano terreno, ter amigos no plano terreno para a nossa convivência é maravilhoso. Mas conviver com os amigos espirituais que estão ao nosso lado durante todo o tempo é também maravilhoso. É tão grandioso. Você pode conviver e ter seu momento de concentração, por um minuto que seja, para sentir que os amigos espirituais estão ao seu lado. Naquele instante você toca dentro de você mesmo e sente um universo superior de luz, e você vai sentir aquela multidão de seres que te acompanham, que estão sintonizados na mesma faixa vibratória que você deseja estar, e que você não está só, e que você tem muitos amigos. Então você convive com os amigos que estão na dimensão da luz e com os amigos encarnados. Você trata dos assuntos da dimensão da luz com os amigos da luz e trata dos assuntos do plano físico com os amigos do plano físico. E na sabedoria do seu ser, você vai saber ser ponto de referência para os amigos do plano físico, com palavras sábias, com atitudes sábias, com posturas sábias, para que você seja uma referência, para que o outro possa se modelar. Todo ser modela-se em alguém, pois nós não nascemos sábios o suficientes para não precisar de exemplos para seguir. Todos nós temos alguém, ou um ponto, ou já tivemos, para termos como referência. E assim, quando alguém que ainda não encontrou uma boa referência, que seja você a referência que ele precisa, de nobreza, de moral, de decência, de dignidade, de postura, de olhar sábio, de postura e palavras amigas. Então isso é a grandeza de um ser, e você vai se tornando grandioso. E quando você vai se tornando grandioso, você se aproxima mais dos amigos grandiosos do plano espiritual, que estão ao seu lado. A distância é apenas o sentimento da sua energia, da sua vibração, da sua luz. Como é grandioso conviver com eles ao nosso lado o tempo todo e senti-los. Tire esse momento no seu dia, várias vezes, para fazê-lo. Toca o seu interior, busca o seu amor e procure sentir a dimensão superior. Vai fazendo esse exercício e você vai ver que as barreiras vão sendo quebradas. Os teores vibracionais, baixo no início, vai se elevando a ponto de logo alcançar essa dimensão e esse ponto de referência superior. Tudo é um exercício dentro de nós mesmos. E você vai ver que o mundo de luz está ao seu lado, que os amigos espirituais estão ao seu lado, durante todo o tempo. A distância está apenas na cegueira espiritual, ou seja, a cegueira espiritual é quando nós fazemos de conta que eles não existem, fazemos de conta que eles estão longe, fazemos de conta que eles não se importam com a gente, que não precisamos importar com eles. Então são situações enganosas, que nós não podemos carregar dentro de nós. Então vamos trabalhar a nossa essência, para que a sabedoria que está dentro de nós floresça, sobressaia, e seja o ponto de referência para nós mesmos. Existe um caminho grandioso aberto para que possamos seguir. Basta que tenhamos vontade e dedicação. Graças a Deus. Agradeço a todos pela dedicação.